Olá, bora mergulhar de cabeça no que realmente importa para passar em concurso. Pois é, a gente sabe que cada detalhe, cada decisão judicial pode ser aquele ponto que faz toda a diferença. Então a gente vai fazer aqui uma revisão super estratégica das decisões de 2025. É para garantir que nada passe batido. Vamos nessa? Pensa só, de tudo que aconteceu no mundo do direito esse ano, quais são aquelas decisões que têm cara de prova, sabe? Aquelas que o examinador vai olhar e pensar, é isso aqui que eu vou cobrar. É exatamente esse o nosso foco. A gente vai filtrar tudo e trazer só o ouro, só o que realmente pode definir a aprovação. Olha, para organizar nosso bate-papo, a gente dividiu tudo em 4 grandes blocos, tá? Primeiro, vamos falar sobre o poder do Estado. Aquela parte de verbas, concursos, sempre cai, né? Depois a gente entra em nossos direitos e deveres, como as paradas sobre religião e família que deram que falar. Na sequência, a lei e o crime, para ver as novidades do direito penal. E por fim, a gente fecha com as regras do jogo judicial, para entender como os próprios tribunais estão vendo o processo. Fechado? Então, vamos começar pelo começo, né? O poder do Estado. Aqui o negócio é o seguinte: como é que os tribunais andam enxergando os limites da administração pública? Principalmente quando o assunto é grana e servidor público. É aqui que a gente vai ver decisões importantes sobre verbas, concursos e contas públicas. Bom, e para começar, um tema que é clássico de cair em prova e confundir a galera. A diferença entre verba remuneratória e indenizatória. Pensa assim, ó. A verba remuneratória é o salário, é o pagamento pelo serviço prestado, um bônus, uma gratificação. Nela incide imposto, abaixo do teto, tudo certinho. Agora, a indenizatória, o nome já ajuda, né? É para indenizar, para reembolsar uma despesa. Tipo diária de viagem, auxílio alimentação. O servidor gastou aquele dinheiro para poder trabalhar, então o Estado só está devolvendo. Por isso, não tem imposto nem entra no teto. E para a gente nunca mais esquecer isso, o STF mandou uma analogia que, olha, é genial. Eles disseram mais ou menos assim: se você pega uma garrafa de Coca-Cola e esvazia e coloca Pepsi dentro, o que tem ali é Pepsi. Não adianta o rótulo dizer Coca-Cola. O que importa é o conteúdo, a essência. E com o verbo é a mesma coisa. O nome que a lei dá é só um rótulo. O que define se a remuneração ou indenização é a sua verdadeira natureza, o porquê de a lei existir. Sensacional, né? Então, o pulo do gato para a prova é esse aqui. Anota aí. O que define a natureza da verba é o fato gerador. É isso que tem que ficar na cabeça. Se o fato gerador é o trabalho em si, o exercício normal do cargo, pá, remuneração. Agora, se o fato gerador é um gasto que a pessoa teve para poder exercer o cargo, aí é indenização. Simples assim. Com essa lógica, não tem como errar a questão. Beleza, vamos mudar de assunto agora, mas ainda dentro do poder do Estado. Uma pergunta que, nossa, despenca em concurso. Quem é aprovado dentro do número de vagas tem direito absoluto garantido de ser nomeado? E aí, o que se acha? A resposta clássica do direito é depende. Funciona assim, ó. A regra geral é que sim, quem passa dentro das vagas tem o chamado direito subjetivo à nomeação. É um direito, não um mero favor. Mas, sempre tem um mas, né? O STF disse que em situações muito, mas muito excepcionais, a administração pode não nomear. Só que para isso acontecer, tem que preencher 4 requisitos e, atenção, são todos juntos cumulativos. O motivo tem que ser, primeiro, superveniente, ou seja, aconteceu depois do edital. Segundo, imprevisível. Terceiro, grave. E quarto, a não nomeação tem que ser absolutamente necessária. Ou seja, não é qualquer desculpa que cola, não. Fechou essa parte de poder do Estado? Então bora para o nosso segundo bloco. Nossos direitos, nossos deveres. Aqui a gente vai passear por umas decisões que mexem mais com o nosso dia a dia, sabe? Coisas sobre religião, família e até como o passar do tempo pode criar ou destruir um direito. Bem interessante. E vamos começar com polêmica. Aquela discussão que nunca morre. Pode ter crucifixo em tribunal? Bíblia em biblioteca de escola pública? Enfim, símbolos religiosos em órgãos do governo ferem ou não o princípio do Estado laico? O STF teve que botar ordem nessa discussão e a resposta deles foi bem detalhista. Olha só o X da questão, a distinção que o STF fez. Uma coisa é a presença passiva de um símbolo, tipo um crucifixo numa parede, que é visto mais como uma expressão da nossa tradição cultural. Isso ok. Uma lei que simplesmente permite ter bíblias em bibliotecas públicas, ok também, está dentro do jogo. Agora, o que não pode de jeito nenhum é o Estado agindo ativamente. Uma lei que obriga a ter bíblias, aí não.
Isso seria o Estado tomando um lado, promovendo uma religião, e isso é inconstitucional. A diferença está entre permitir e obrigar. Pegou? Agora vamos para um conceito um pouquinho mais chatinho, mas que o examinador abora: suprécio e surrectio. Esses nomes esquisitos vêm lá do princípio da boa-fé. Pensa que são como cara e coroa de uma mesma moeda. A suprécio é quando alguém tem um direito, mas fica tanto tempo sem usar tanto tempo mesmo, que perde esse direito. É como se o direito sumisse. E a surrectio é a consequência disso para outra pessoa. Pela expectativa que foi criada, surge um direito para ela. Um perde, o outro ganha. E para isso ficar cristalino, nada melhor que um caso real que o STJ julgou. Imagina a situação. Um ex-marido tinha que pagar pensão. Aí a justiça desobrigou ele formalmente. Só que, por conta própria, ele continuou pagando. E não foi por um mês, nem um ano, foram 20 anos pagando voluntariamente. O que o STJ decidiu? Que depois de tanto tempo, ele perdeu o direito de simplesmente parar de pagar. Isso é a suprécio. E do outro lado, para a ex-esposa que viveu 20 anos contando com aquele dinheiro, surgiu o direito de continuar recebendo. Essa é a surrectio. O tempo e o comportamento criaram uma nova realidade jurídica. Muito bem, agora a gente vira a chave e entra no nosso terceiro tempo, a lei e o crime. Bora dar uma olhada em algumas decisões quentíssimas que estão mexendo com o jeito que o direito penal é aplicado por aqui. Fique de olho. Vamos lá, cena clássica de filme, mas que acontece na vida real. A polícia aborda alguém na rua, a pessoa fica nervosa e dá um nome falso. Só que, chegando na delegacia, se arrepende, a ficha cai e ela conta a verdade, se identifica direitinho. A pergunta é, esse arrependimento, essa retratação, apaga o crime que ela cometeu antes? E aí? A resposta do STJ foi um sonoro não. Não afasta o crime. E por quê? Porque o crime de falsa identidade é o que a gente chama de crime formal. O que isso significa? Significa que ele se completa, ele se consuma no exato instante em que a pessoa mente sobre a identidade. Falou o nome falso para o policial, pronto, o crime já aconteceu ali. Se arrepender depois não muda o fato de que o crime já foi cometido. Para a prova, a retratação posterior é irrelevante. Olha essa outra decisão do STJ, que faz uma distinção super importante. Pega a visão. Contrabando de cigarro. De um lado, o cigarro comum. Aqui, o STJ entende que o princípio da insignificância pode ser aplicado. Se for até uns 1000 maços e a pessoa não for contrabandista de carteirinha, beleza. Agora, do outro lado, o cigarro eletrônico, o vape. Aí a conversa muda completamente. Para o cigarro eletrônico, não se aplica a insignificância. Por quê? Porque a importação dele é terminantemente proibida, pensando na proteção da saúde pública, então o tratamento é muito mais rigoroso. E chegamos à nossa reta final, o último bloco, regras do jogo judicial. Agora a gente vai entender como os próprios tribunais estão apitando o jogo, ou seja, definindo as regras do processo e até onde vai o poder do judiciário em alguns assuntos bem específicos. Vamos lá. Agora uma pergunta que é puro suco de direito constitucional, daquelas bem técnicas. Uma lei ordinária, que é mais fácil de aprovar no Congresso, pode revogar, pode cancelar uma lei complementar que exige um quórum qualificado, mais difícil? Em tese, a mais fraca pode derrubar a mais forte? A regra geral, o arroz com feijão é que não, claro que não. Lei complementar está num degrau acima, mas o STF, sempre ele, criou uma exceção. É a seguinte, isso pode acontecer se a tal lei complementar for só de fachada, ou seja, ela tem o nome, a forma de lei complementar, mas a matéria que ela trata é de lei ordinária. A Constituição não exigia que aquele assunto fosse tratado por lei complementar. Nesse caso específico, ela é só formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Aí sim, uma lei ordinária pode vir e revogá-la. É uma exceção bem específica, mas que adora aparecer em prova. E para fechar, um assunto que interessa a todo mundo que está estudando para concurso. A Justiça pode anular uma questão de prova? A regra geral é que o judiciário não se mete. Prevalece a decisão da banca, a tal da autonomia da banca examinadora, mas existem exceções, bem restritas. O judiciário pode anular se houver uma ilegalidade óbvia, tipo cobrar uma matéria que não estava no edital, ou se tiver um erro muito grosseiro ou absurdo na questão, ou claro, se a questão for claramente inconstitucional. Então, o ponto principal para levar daqui é o seguinte: o juiz não vai virar um professor e corrigir a prova de novo. O papel do judiciário não é substituir a banca. É só controlar se o jogo foi limpo, sabe? Verificar a legalidade, a razoabilidade. Ele só garante que as regras do edital foram cumpridas, mas não entra no mérito se a questão era fácil ou difícil.
E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para continuar pensando. Se a gente olhar para todas essas decisões juntas, elas mostram uma tendência? Existe um padrão? Para que lado os nossos tribunais estão remando? Essa é uma boa pergunta para aprofundar os estudos e começar a ligar os pontos. Bom, espero que essa nossa revisão tenha ajudado a clarear as coisas e a focar no que importa. Força nos estudos e a gente se vê na próxima.